Quero desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus cada um. Sou o pastor Samuel da Igreja Batista Ebenezer, missão em Varriçai, e nesse momento estarei fazendo um estudo da revista Visão Missionária do mês de junho. Estamos terminando o mês, né? Nós vamos realizar esse estudo já nesse momento, tá bom? Vocação, o coração da missão. Então, essa lição foi escrita por Nancy Gonçalves Duzilek, tá? Ela é vice-presidente da Convenção Batista Brasileira, é membro da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E a introdução dessa lição diz assim: vocação é um termo derivado do verbo vocare, do latim, que significa chamar. Vocação é, portanto, um chamado à ação. Vocare mais ação. É uma habilidade que a pessoa tem de levar, ou seja, que leva a exercer, gratificando a si mesma e ajudando o próximo. Temos a vocação religiosa e a vocação profissional. A religiosa é quando a pessoa se dedica totalmente ao serviço da religião, seja ela qual for. Já a vocação profissional é a habilidade que cada um tem e estuda na sua área, adquirindo mais conhecimentos para que possa se realizar como pessoa e ajudar o próximo. É formado por um conjunto de aptidões naturais e interesses específicos. Por exemplo, um médico, um contador, uma faxineira, um vendedor e assim por diante. Um teste vocacional pode auxiliar as pessoas indecisas sobre qual profissão seguir. Na vocação profissional, há interesse pessoal de crescer e ter condições econômicas. Já na vocação religiosa, essa meta não é a mais importante e ela está interessada em atender ao chamado sem priorizar ganhos materiais. Então, na vocação religiosa, em nosso meio evangélico, há um apelo amoroso de Deus à pessoa e ele respeita as habilidades de cada um. As pessoas são chamadas para se colocarem a serviço do reino e executar a missão que lhes é confiada. Sempre que ouvimos testemunhos de chamados missionários, a pessoa nunca diz que sua mente foi tocada pelo Senhor, mas sempre cita que o seu coração foi tocado e fala sobre o seu coração missionário. Não é mesmo? É assim que funciona. Então, por isso a expressão vocação, né? É o coração da missão. Tá? A chamada é o coração, o centro da missão ou de fazer missões. Então, a pessoa ela é tocada no mais íntimo, do seu coração. Então, o coração na Bíblia. É interessante notar que na Bíblia não existe qualquer sugestão de que o cérebro é o centro da consciência, do pensamento, da vontade, mas o coração. No hebraico, Ieb ou Iebar é traduzido como alma, termo usado como o centro da vida. Então, no hebraico, o coração é traduzido como alma, termo usado como o centro da vida. Então, o coração é centro da vontade. Portanto, diz o texto bíblico, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 4, 5. Podemos entender que também o coração ele é o centro do intelecto. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era
isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Marcos capítulo 2, versos 6 e 8. Podemos entender também que o coração é o centro dos sentimentos. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo em nossos corações, dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Veja, uma concordância bíblica, quantos versículos temos sobre o coração? Nós vamos ver na Bíblia, né? E vamos encontrar muitos. Um que eu gosto muito, segundo a autora, é Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, confessa-se os pecados e aceita-se o sacrifício de Cristo com o coração. Algo muito interessante. Mas por que o coração? A palavra coração vem do latim cor ou cordis, que é traduzida por coração. Temos o com, mas cordis. Entendemos que é concordar, ou seja, estar de acordo com o coração. Então, e podemos também ter a palavra discordes, que entende-se que é discordar, estar em desacordo com o coração. Também temos a palavra misericórdia. Miser significa pobre, miserável. Ou seja, misericórdia é o sentimento de dor em relação a alguém que sofre uma tragédia. É compaixão e bondade que se demonstra pela miséria do outro. Sente-se com o coração. Então, o coração é o primeiro órgão formado no útero. Ele começa a bater pela primeira vez aos 16 dias de gravidez. Daí são formados todos os demais órgãos do corpo do bebê. Além disso, o coração tem neurônios, pois sente, pensa, decide. No coração temos cerca de 40 mil neurônios e uma rede de neurotransmissores com funções muito preciosas que o transformam em uma extensão perfeita do nosso cérebro. Então, uma coisa curiosa é que quando queremos nos referir a nós mesmos, é comum levarmos a mão ao coração. É um gesto automático. Ao fazermos um gesto a alguém dizendo o quanto amamos, batemos 2 ou 3 vezes no coração. Fazemos até o sinal com as mãos mostrando um coração. Não é verdade? Então, o coração está intimamente vinculado ao cérebro, uma engenharia perfeita, pronta para se interrelacionar com o seu entorno e com os seus semelhantes. O coração é um órgão emocionalmente inteligente. Parece, sem dúvida, uma estranha redundância. Contudo, pense no seguinte por um instante. Quando cultivamos emoções positivas, caracterizadas pela calma, equilíbrio e uma satisfação plena e autêntica, e a frequência cardíaca fica em harmonia. É rítmica e perfeita. Contudo, fatores como o estresse, a ansiedade ou o medo quebram completamente esse equilíbrio. Suas ondas se sobressaem em picos nada harmoniosos e até perigosos. O coração sabe que emoções nos ajudam a nos conectar com as outras pessoas. Então, vocação na Bíblia. Podemos entender e vamos citar apenas algumas referências, lembrando que a iniciativa de chamar alguém é sempre de Deus e cabe ao que é chamado questionar, aceitar ou rejeitar.
nunca se chama a si mesmo. Nunca ninguém é chamado por si mesmo a fazer a vontade de Deus. Leia as passagens de 1 Samuel 3,4. Nós vamos ler aqui 1 Samuel 3,4. E a Escritura diz: Então o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: Aqui estou. Outra passagem é Jeremias 1, verso 3, que diz assim, Jeremias 1, verso 3 ao 6, que diz assim: Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. A palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Outro texto, Êxodo 3, verso 11. Êxodo 3, verso 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Outro texto, Êxodo 4, 10, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, podemos ver a reação das pessoas, né? Então, os primeiros a serem vocacionados foram Abraão e Sara, o patriarca e a matriarca da fé, Gênesis 11. Samuel, ainda adolescente, Deus o chama. Davi, o grande rei de cuja linhagem nasce Jesus. E o que falar de Jeremias e os demais profetas do Velho Testamento? João Batista, o precursor da chegada de Jesus. Maria, que aceitou o desafio de ser mãe do Salvador, mesmo sabendo todos os riscos que estava correndo. Maria Madalena, os discípulos, Paulo e tantos outros personagens bíblicos que enriquecem a história porque obedeceram ao chamado, abrindo o coração. Nenhum desses chamados foi para lutar uma causa própria, mas para se colocarem a serviço de Deus e cumprir a missão que lhes foi confiada. Deus continua chamando seus servos para as mais variadas tarefas. Aceitar ou rejeitar é um direito de cada um. Nem todos são chamados para serem missionários nos lugares mais distantes e difíceis, mas todos somos chamados a sermos missionários onde estamos, quer numa fábrica, no escritório, no hospital, numa sala de aula, limpando as ruas da cidade e etc. Originalmente, o significado da palavra cristãos no grego é pequenos cristos, dando a entender que o cristão deve ser uma cópia de Cristo, uma relação de identidade que o crente tem com Cristo, o seu Salvador. Vocação, o coração da missão. Podemos dizer que a vocação é o coração da missão, pois é necessário um chamado que case com o coração vocacionado. São os dois trilhos de uma mesma ferrovia. Um está vinculado ao outro. Se não houver o chamado, não será possível cumprir a missão, mas pode haver a missão e a pessoa não atender ao chamado. Se é o coração o centro das nossas ações e decisões, é natural que um coração chamado, vocacionado para missões, vai atender e cumprir sua missão confiada por Deus. Um chamado missionário, onde Deus convoca pessoas e estas se apresentam sem saber exatamente onde, como, quando, mas confiantes de que o Deus que os convocou dará todas as condições necessárias para o cumprimento da tarefa. Isto é centrar realmente a vocação no coração. Vocação, o coração da missão ou missão. O coração da vocação, ambos estão vinculados ao coração
e este precisa estar totalmente sintonizado com a vontade de Deus, para que sejamos fiéis ao cumprimento das tarefas que o Senhor tem dado a cada um de nós. É bom lembrar que todos nós temos uma vocação e uma missão. O importante é sintonizar o coração com a vontade de Deus, de maneira que estejamos sempre dentro de sua soberana vontade. Se quiser aprender mais um pouco, me procure as Escrituras. Nós vamos entender que você é chamado a, de todo o coração, cumprir a vocação que Deus chamou. Cada um de vocês, cristãos, tem uma vocação, tem um trabalho, tem um ministério no reino de Deus, para louvar a Deus e verdadeiramente fazer com que a igreja de Jesus Cristo sobressaia nesse mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, cada pessoa, Senhor Deus, que verá esse vídeo, ó Deus, que isso abençoe essas vidas, que possam sentir motivadas a servir ao Senhor, estar servindo ao Senhor, ó Pai, no Teu reino, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vocaciona as pessoas, Senhor Deus, que vão ouvir, ó Pai, ó Deus, continua chamando as pessoas, ó Deus, a missão do Senhor, que é levar o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Continue abençoando a igreja do Senhor, continue abençoando a igreja Batista Ebenezer, Missão em Varsai, as irmãs em Cristo, ó Pai, que têm servido ao Senhor, os irmãos, continue abençoando cada um, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por este momento maravilhoso. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e não vamos parar, Senhor. A missão está aí, o Senhor nos chamou, nós vamos cumprir em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe em nome de Jesus, você possa se sentir animado com essa palavra e vamos seguindo em frente em nome de Jesus, na missão confiada ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, um grande abraço em nome de Jesus.